gente, eu queria, antes de falar sobre os eunucos, eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica de lidar com essa questão da homossexualidade e da espiritualidade. Como eu falei para vocês, eu tenho feito o meu devocional no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, mas analisando a personalidade de Jesus. E para devocional eu não fico buscando esses livros. Tá vendo essa biblioteca aqui? Ela é pequena, mas ela já foi 3 vezes maior do que isso, que eu não gosto de biblioteca para ostentar. Quando tem um monte de livro que faz tempo que eu não... Aí a gente doa alguma biblioteca e a gente mantém ali enxuto, só aquilo que a gente precisa usar o tempo todo. Mas para fazer devocional não fico pegando o livro de exegese não, raramente. Eu vou com o texto em português mesmo e peço para Deus falar comigo do jeito que Ele quer falar. Eu tento fazer a prática da Lexio Divina, né, da leitura orante, ir para a palavra sem expectativa e deixar que a palavra me diga o que dizer e depois dar uma resposta para a palavra. De devocional. Lexio Divina, como os padres do deserto, lá dos primeiros séculos da era cristã, ensinaram a gente a fazer. E aí, nesse processo de estudar a personalidade de Jesus, estudar o caráter de Jesus e o trato de Jesus com as pessoas, eu cheguei naquele texto lá de Marcos 2, quando ele fala, né, Jesus está muito irônico. O pessoal está dizendo assim, os seus sem lavar as mãos no jejum, aquelas coisas todas. E Jesus foi jantar com Levi, com a turma dos pecadores. Versículo 15 do capítulo 2 diz o seguinte: eles eram pecadores. Jesus foi jantar. Os pecadores eram em grande número e também o seguiam. Enturmado com a galera farisaica, nem os... Jesus está sempre misturado com aquela galera esquisita que ninguém está querendo ficar com eles. Bom, o que acontece a partir daqui? Jesus se indignou, ele indignou os escribas e os fariseus por conta disso, ouviu o que eles estavam dizendo e falou assim: os doentes é que precisam de médico. Eu vim para cuidar dos doentes, são eles que estão precisando de mim. Bom, então voltando aqui para o texto, a gente estava vendo aqui que Jesus estava sempre junto com o pessoal que não era muito respeitado naquela sociedade, era um pessoal considerado pecador e ele estava sempre cercado dessa gente. Ele não era encontrado no círculo dos tradicionais nem dos religiosos. Ele estava sempre junto do círculo dos transviados. Todo mundo que era considerado transgressor naquela comunidade, naquela sociedade, ele estava sempre junto com essa turma. E o que acontece é que ele fala, né, para o pessoal que os sãos não precisam de médico, mas quem precisa são os doentes. E quando ele está falando disso, ele está falando que quem está precisando são as pessoas que estão arrebentadas. Ele não está chamando todo mundo de doente, mas o que ele está, a parábola, né, a metáfora que ele está usando com essa linguagem eu estou aqui para ajudar quem sente necessidade de ser ajudado. Quem é tão religioso a ponto de ser o santo da face da terra que não precisa ser ajudado, para que eu vou ajudar? Então Jesus se posicionou dessa forma. Eu acho isso muito interessante, porque se eu e você somos discípulos de Cristo, eu acho que isso indica um determinado caminho para a gente seguir. Será que não? Mas ele continua falando nesse texto, né, no texto de Marcos, capítulo 2, e ele fala assim: eu nunca tinha percebido que ele falou esse contexto nessa realidade. Então, estudando à luz da questão homossexual e da espiritualidade dos homossexuais, a gente vai verificando que ele está falando dentro de um contexto que está imbricado. E que contexto é esse? Esse contexto é o de gente que está acostumada com essa roupagem ortodoxa, de gente que está acostumada com essa abordagem sempre mais do mesmo, formatada pelo sistema doutrinário, e que quando vê uma coisa diferente começa a criticar. Bom, e aí ele fala isso aqui, não se remenda roupa velha com remendo novo, não se conserva vinho novo no vaso antigo. E aí eu fiz uma anotaçãozinha aqui, meu livrinho de devocional, está escrito assim:
Não há como viver novidade de vida dentro de receptáculo antigo. Não há como mudar esse contexto que a gente está vivenciando sem rever os paradigmas. O receptáculo é o conjunto dos nossos paradigmas. O receptáculo é esse depósito que a gente colocou todas as nossas tradições. E aí o que ele fala é o seguinte: se o contexto é novo, se a coisa é nova, não vai colocar esse negócio novo num vaso antigo, porque vai quebrar. O vinho novo, na hora que ele começar a fermentar naquele saco com pano velho, o vaso vai romper e vai derramar tudo. Também estava meditando sobre a parábola, né, do semeador, logo depois dessa aqui, mas isso aí fica para outro dia. Então, gente, não tem como a gente continuar abordando essa questão da sexualidade, da espiritualidade dos homossexuais, das lésbicas, né, da turma LGBT, sob paradigmas antigos, porque o processo é novo. Homossexuais sempre existiram na história da humanidade, mas o que está acontecendo hoje, e na semana passada eu falei sobre mutação genética, quem não viu o vídeo da semana passada está aí gravado no canal, vai lá assistir. Nós estamos vivenciando uma fase em que isso está acontecendo com muito mais efusividade, com muito mais quantidade, muito mais sequência em ocorrências do que antes. E numa velocidade tão grande que a gente não está conseguindo dar conta de repensar ou refletir sobre o problema de uma maneira justa e reagir ao problema de uma maneira correta. Mas depois que eu comecei esses vídeos aqui, eu comecei a ser acessada por um monte de homossexuais que não são assistidos e comecei a ser acessada também por pais e mães de homossexuais pedindo ajuda. Porque são pais e mães que querem continuar amando seus filhos, mas não sabem como vão fazer. Porque às vezes eles vão continuar amando os filhos e vão ser recriminados na igreja, vão ser condenados na igreja deles porque não estão dando uma disciplina, porque estão aceitando o pecado. Mas, gente, quem é pai, quem é mãe, sabe o que é isso. Isso é muito diferente. Você não bota um filho para fora da sua vida sem sentir muita dor. É uma ruptura, é uma coisa muito terrível. Contei aqui na semana passada das 2 mães que me acessaram na semana retrasada. Não, semana retrasada não, já tem uns 2 meses, ou 3 mais ou menos isso. Uma delas descobriu que o filho estava gay, ficou muito triste, não conseguiu se entender com o filho. E a outra partiu para violência física e bateu no menino, o menino bateu nela. Ele foi embora de casa e ela se enterrou no quarto com depressão. Não conseguia mais sair do quarto. Estou falando de famílias cristãs. E aí, como é que a gente lida com essa questão? São paradigmas novos. A gente está vivendo momentos em que os valores estão assim, né, sendo questionados e modificados o tempo inteiro. Você pode manter os mesmos valores, mas você tem que rever os padrões com os quais você sempre aplicou esses valores. Você precisa, de alguma forma, encontrar um meio termo entre os seus valores e a forma como eles são aplicados. Porque se para aplicar esses valores você tem que desumanizar e negar o tipo de amor que Jesus dedica para essas pessoas, então seus valores não estão valendo de nada. Porque se para você aplicar os seus valores você precisa negar o Cristo e a forma do Cristo se manifestar em você, aí lascou, irmão. Sabe, a gente tem que ver muito sério isso. E eu estou achando assim umas questões bem complexas nessa coisa da pesquisa do eunuco, né? Tenho visto direto aí muita coisa sobre isso. E descobrindo mais coisas, né? E mais textos na Bíblia sobre eunucos. E tem um texto lá de Reis que fala, né, que os seus filhos vão ser levados para a Babilônia e vão ser transformados em eunucos. E está lá no texto de Reis. Depois eu passo a referência para vocês. E aquela situação do Daniel que eu toquei lá no primeiro vídeo, ela continua. Isso ali está muito visível, aquela situação. E aí vamos para o texto de hoje. O texto de hoje é esse texto fantástico aqui. Mais uma vez, Jesus se pronunciando sobre coisas que ninguém antes tinha falado, né? É o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, um texto que ele está falando sobre divórcio. E aí o Gustavo Legal estava lá no canal dele agora falando sobre essa coisa, quando é que o divórcio acontece, quando as pessoas estão exigindo expectativas do outro que não deveriam.
constroem expectativas equivocadas. No Fórum das Mulheres, no sábado, a gente tocou num assunto desse, alguém fez uma pergunta sobre essa questão de divórcio, se uma mulher fosse vítima de violência física, se ela devia pedir o divórcio, se era certo ela pedir o divórcio. E aí, todo mundo, né, assim, claro que é. Eu falei assim, gente, depende. Em que circunstância você foi vítima de violência física? Aí eu perguntei assim, primeiro, teu marido estava bêbado? Teu marido estava drogado? Teu marido estava passando por algum processo? Ele já tem esse histórico? Você viu isso quando você estava namorando e você não detectou? E aí eu vou fazer uma outra pergunta mais séria ainda para as mulheres. Será que você não fez nada para provocar a raiva dele? Porque eu falei também, né, naquele dia, que a gente tem essas questões assim, a gente vive um jeito meio animal aqui debaixo dos trópicos, sabe? Que o calor, ele coloca as nossas expressões emocionais muito afloradas. Nós não somos, nenhum latino é sangue frio. Nenhum latino é sangue frio. Todo latino é esquentado. Isso faz parte da gente. E aí eu trago isso para cá agora. E nesse processo aqui de discutir a questão do divórcio é que Jesus toca na questão do eunuco. Então, olha só. Os fariseus vieram para ele para experimentá-lo, dizendo: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. E replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha como é que eles falam as coisas. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Ele não mandou. A lei, ela tem uma jurisprudência, a coisa acontece e aí ela vira lei. E aí Jesus fala: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E aí a resposta que eu dei lá no sábado para as meninas foi: gente, divórcio é sempre a última opção. Quando todas as possibilidades foram esgotadas. E eu falo como uma mulher que está divorciada há 12 anos. Posso falar isso. E eu esgotei todas as minhas possibilidades. Terapia de casal, terapia individual, tratamento de depressão, aconselhamento pastoral, aconselhamento dos amigos e renúncia de muita coisa. E aí entra naquilo que o Gustavo estava falando agora há pouco lá, né? Você percebe que é só você que está investindo numa relação. E aí Jesus continua, porque é nesse versículo aqui que está escrito esse negócio do eunuco. E aí ele vem dizendo: aí disseram os discípulos, olha só que ele fala aqui no 9: eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. E aí eu não vou discutir isso aqui não, porque isso aqui depois a gente faz uma série dos estudos feministas, aí a gente vai falar disso. Mas disseram os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, então não convém casar. Aí Jesus falou assim: nem todos são aptos para receber esse conceito. Olha Jesus mudando o paradigma aqui, o que eu estava falando agora do outro texto. Não dá para colocar vinho novo no odre velho, nem colocar remendo novo na roupa antiga. Olha Jesus mudando. Nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E aí ele fala 2 pontos e vem. Porque há eunucos de nascença. Há eunucos a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Isso aqui eu estou falando no meio da revista atualizada, na ARA. Mas, na verdade, e tem umas outras versões que dizem: quem tem ouvidos, entenda. É até muito engraçado que eles normalmente falam quem tem ouvidos, ouça, mas dessa vez ele fala quem tem ouvidos, entenda. E isso aponta para aquela escuta analítica que Jesus está tentando dizer com esse negócio de que há eunucos que já nasceram eunucos. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens e há eunucos que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Pois bem, nas minhas andanças e nesses anos de estudos do eunuco, eu descobri uma coisa, né? E aí falei para vocês parte dela na semana passada. Nós temos que entender a questão da homossexualidade como uma condição de sexualidade irreversível.
E aí, como eu tenho esse curso aqui de Bíblia, Gênero, Cultura e Contemporânea, às vezes quando o pessoal me manda uns negocinhos assim, né, por internet, aí me mandaram um dia desse um seminário que vai acontecer aí em Belo Horizonte de uma psicóloga que está dizendo que como prevenir a homossexualidade. Eu achei aquilo tão fantástico. Fiquei querendo lá assistir, né, porque se ela tem uma fórmula para prevenir a homossexualidade, eu quero saber, porque isso me interessa, porque eu estou aqui falando do tema. E aí eu fico pensando, mas gente, mas qual é a base científica que essa pessoa vai e fala para prevenir a homossexualidade? Se há tantas pessoas que já nasceram com essa condição irreversível, e eu estou dizendo, não é todos, tá? Não é o caso de todos, mas todo homossexual assim, muito autêntico dentro dessa homossexualidade, ou seja, alguém que desde que nasceu não consegue sentir atração pelo sexo oposto, excitação pelo sexo oposto de forma nenhuma. Essa pessoa, ela tomou consciência disso muito nova, muito jovem. E aí fica a gente que nunca passou pela situação querendo apontar o dedo na ferida do outro, dizendo, eles têm que se arrepender, eles têm que querer. Gente, vocês não têm noção do que é o lidar com essa questão dentro de si. Eu não faço a menor ideia do que seja. E eu estou falando, tentando, assim, desesperadamente, no exercício de empatia, me colocar no lugar de alguém que nasce gay. Seja lésbica, seja homossexual. Seja homem ou seja mulher nessa condição. E a gente faz isso muito pouco. Eu acho que a gente precisava tentar se colocar na pele do outro de um jeito mais interessante, mais amoroso, mais misericordioso. Eu vi hoje um filme que eu vou discutir depois com os meus alunos de gênero, mas depois eu vou dizer quem foi que me recomendou esse filme e de que forma me recomendou. Um filme do Almodóvar chamado A Pele que Eu Habito. Não sei quem já assistiu esse filme. Assista. Eu não vou fazer spoiler aqui, não vou contar a história antes da hora. Mas ele mostra este drama da identidade trocada dentro de um corpo. Entendeu? Isso é muito difícil de gerenciar. Então assistam esse filme, ele está no Netflix, você pode assistir lá no Netflix, quem tem. A Pele que Eu Habito, do Pedro Almodóvar, com Antônio Bandeiras como protagonista, como médico que faz a cirurgia de mudança de sexo no rapaz. Gente, eu fiquei assim pensando, falei assim, Deus, a gente não tem a menor noção do que essa gente passa. Mas o que eu estou pedindo que você assista nesse filme não é tipo, ele está defendendo. Tira essa roupagem acusatória da sua cabeça e vai assistir o vídeo despojado, sabe? Vai nu de intenções para assistir esse filme e tenta vivenciar, se colocar no lugar do jovem Vicente, o jovem da história. Tenta imaginar que você é Vicente. E esse exercício de empatia, de se colocar na pele do outro, é uma coisa extremamente necessária para a gente entender que as coisas não são bem do jeito que a gente pensa. E todo mundo que é meu aluno aí sabe que eu gosto de usar demais as artes como coadjuvante aqui nas minhas aulas. Seminário, nos tempos todos de seminário, eu usei muita arte dentro das minhas aulas. Tinha gente até que criticava que eu usava filme demais, mas eu ensino muito com os filmes, eu consigo transmitir conceitos muito importantes, porque os filmes nem tudo, gente. Você tem que entender a arte como uma expressão do coração humano, da alma do artista, e essa alma do artista tem uma mensagem para falar, e tem muita teologia. Aí o pessoal da minha turma de Teologia e Cultura aí, né, sabe disso, tem muita teologia na arte. A gente deve olhar para ela com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho. Bom, façam esse teste com esse filme que eu estou falando para vocês, que é A Pele que Eu Habito, do Almodóvar, com Antônio Bandeiras, está no Netflix, assista. E aí, de repente, semana que vem, a gente até comenta um pouquinho sobre isso. Mas faz esse exercício de empatia, de tentar se colocar no lugar daquele jovem que está passando por aquela situação terrível. E aí eu venho para cá, para vocês, para tratar da questão da neurociência. A igreja, ela sempre controlou o discurso sobre o corpo.
E no fundo, toda essa problemática que a gente tem para lidar com isso hoje tem a ver com modelos de famílias que não são patrilineares, que não são determinados pela estrutura macho-fêmea e uma criança, seja ela do sexo masculino ou feminino. Porque a questão da homossexualidade, ela incomoda tanto os cristãos porque é um sexo puramente prazeroso. Não tem nenhuma função de criar família. Isso incomoda demais os cristãos pela forma como a gente, cristãos, aí estou falando cristãos, depois eu vou para a parte hebraica, que é mais séria ainda, nós fomos assimilados com o corpo místico de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Aí aquela hierarquia lá, né? Cristo, cabeça de Jesus, cabeça do marido, marido, cabeça da esposa, aquela estrutura, ela é uma estrutura, gente, do cristianismo romano, entendeu? Que ele adota o modelo de Estado romano nas estruturas da igreja. A comunidade das igrejas, as comunidades das igrejas do Novo Testamento, elas não tinham essa estrutura hierarquizada desta forma. Quando a gente estuda os evangelhos à luz da exegese histórico-social, a gente vai vendo que há preceitos no Novo Testamento, paulinos inclusive, que a gente acredita que foi Paulo que falou, que eles parece que estão desconjuntados, porque para uma comunidade Paulo fala uma coisa, para outra comunidade para se falar outra coisa. Então, quando a gente estuda isso a nível histórico-social, a gente descobre que, na verdade, os seguidores, né, os discípulos, as comunidades começaram a perpetuar os ditos de Paulo e eles acrescentaram coisas ali que provavelmente o próprio Paulo nem falou. Eu costumo brincar que se Paulo soubesse que ele ia ser lido pelo mundo inteiro no século XXI, eu acho que ele tinha deixado de falar muita coisa que ele falou, porque ele estava falando para dentro de uma realidade situada, e aí a gente quer aplicar isso universalmente. Um dos princípios é o caso das mulheres não falarem na igreja, né? Se eu for seguir o que Paulo está falando, eu tenho que calar minha boca aqui agora e nunca mais aparecer para falar nada para vocês, nem igreja nenhuma, seminário, teologia, jamais em tempo algum, sabe? Mas enfim, não é questão, então como é que eu vou separar o que serve de Paulo, o que não serve? Não é questão de separar o que serve e o que não serve. Tem um texto de Efésios que eu gosto muito, que é o Efésios 1, inclusive Efésios, né, a carta paulina, que o Paulo, quando ele está orando pela comunidade de Efésios, ele fala assim: eu rogo para que Deus nos dê o espírito de sabedoria para ler a palavra. A gente tem que ler a palavra com esse espírito de sabedoria, porque quando a gente vai, e isso tem sido uma prática minha há mais de 20 anos, de pedir a Deus esse espírito de sabedoria para entender a Bíblia e discernir aonde a Bíblia está querendo chegar comigo. Porque a letra mata, gente. Jesus falou isso. É o espírito que vivifica. Se eu ficar apegada à literalidade da letra, eu estou lascada. Muita coisa se aplica, e assim, de maneira indiscutível? Claro que sim, mas tem coisa que dá nó. Então a gente tem que entender que todo esse engasgo da gente cristão para lidar com os homossexuais e para achar que os homossexuais não são espirituais, que estão condenados todos ao inferno indiscutivelmente e tal, isso tudo tem a ver com a nossa trajetória de igreja que vem desde lá do primeiro século da era cristã, mostrando para a gente que nós temos que reproduzir esse modelo de família que se reproduz, gera filhos. E aí, como os homossexuais eles não geram filhos, a gente tem um problema muito sério com isso. Tanto que, se fosse apenas pela tal da sodomia, né, que dentro da nossa legislação brasileira é caracterizada como uma relação sexual anal, então por que a relação anal entre um homem e uma mulher não é condenada? Mas é a relação anal de um homem com outro homem que é extremamente bombardeada. E aí, como eu falei no vídeo da semana passada, a gente não peçam para eu escrever uma Bíblia que não existe. O que está na Bíblia é o que está na Bíblia. O que a gente tem que pedir a Deus é esse espírito de sabedoria para ler a Bíblia e começar a entender que Deus permitiu que a ciência avançasse. A palavra de Deus profetiza isso, dizendo: a ciência é muito
muito e se multiplicará, e ela tem se multiplicado. E nesse processo de multiplicação, ela está permitindo que a gente verifique que há pessoas que já nascem com esse quadro de homossexualidade. Isso é uma coisa genética, né? Ele já nasceu, não é hereditário, ele não herdou de pai e de mãe. É uma constituição, uma alteração genética que acontece durante a gestação. Isso é a neurociência que está descobrindo para a gente. Essa história dos anticoncepcionais que eu mencionei no vídeo da semana passada, que os anticoncepcionais já estão trazendo na bula deles a noção de que se você administra essa pílula durante o tempo que você está no princípio da gestação, você vai feminilizar o feto. Isso já é constatado cientificamente e já está vindo inclusive como recomendação toxicológica de medicação. Nós temos alterado demais a nossa constituição orgânica. Lá nos estudos do doutorado que eu estou fazendo, estudos de ciência, tecnologia e sociedade, a gente fala da cultura ciborgue, né? É uma cultura que mostra para a gente que nós já não somos puramente humanos, nós somos misturas de coisas, humanas e não humanas. Eu, por exemplo, tenho um implante aqui e outro aqui. Eu tive uma haste intramedular no meu fêmur quando eu sofri um acidente de moto, fraturei o fêmur e usei aquela haste 5 anos para poder me manter de pé. Isso me torna um ciborgue, porque a minha inteireza ela não é mais somente humana. Ela é humana e ela tem componentes artificiais e mecânicos ao meu lado. Os meus implantes, os pinos que eu tenho aqui, eles são componentes não humanos que eles aperfeiçoam a minha estética humana. E aí no caso dos transgêneros, por exemplo, que mudam de sexo, essa ciborguização é uma coisa ainda mais elevada. Eu escrevi um texto sobre isso, apresentei no trabalho lá, que pode ser o texto da semana aí para vocês lerem, né? Vou deixar aí o link, Ciborgues, Transgêneros e Tupiniquins, Alternativas Traidoras. É um texto mais técnico, né, da área de ciência e tecnologia, pode ser que algumas pessoas não entendam muito bem, mas ele não é um texto teológico, não tem nada teológico. Mas o que eu falo é que a gente precisa, para lidar com essas questões de gênero aqui, nós temos que considerar inexoravelmente a questão da mentalidade da tradição desse país, que é muito bem representada pelo centro geográfico da nossa terra. Essa psicóloga que chegou agora dizendo que vai prevenir a homossexualidade, ela vai fazer uma conferência em Minas. Eu fiquei curiosa para saber o que ela tem que dizer, porque quero saber. No meu entendimento, na minha pesquisa, na minha caminhada científica, não existe como prevenir isso. Você tem como deixar de praticar a homossexualidade, mas isso daí já é uma outra caminhada da pessoa dentro do discipulado com Cristo. E o que eu não tenho visto é isso. Eu não tenho visto as igrejas regulares interessadas em fazer discípulos de Cristo entre os homossexuais. Eu vejo as igrejas interessadas em tirar a homossexualidade dos homossexuais, de curar a homossexualidade dos homossexuais como se isso fosse uma doença que você dá um remédio e cura. Isso eu tenho visto as igrejas fazer. Agora, aceitar essa pessoa e discipular essa pessoa para ela ser discípulo de Cristo e deixar que os valores do verdadeiro discipulado digam para ela o que ela deve ser dentro da sexualidade dela, isso eu não estou vendo as igrejas interessadas em fazer. Não à toa, muita gente tem me acessado e procurado orientação. E eu acho que isso precisa mudar. Se você hoje está me assistindo aqui ou vai assistir esse vídeo depois, você tem dentro da sua igreja essa preocupação de lidar com essa temática, começa a elaborar um jeito de criar um discipulado integral. Não é focado para homossexuais, não. É integrar esse homossexual no discipulado de todos os demais. Não é aquela coisa de fazer classe de batismo para batizar. Gente, esquece isso. O batismo não tinha que estar exercendo um papel de membresia nas igrejas. Isso é uma leitura completamente errada. O batismo é confissão de fé para aqueles que creem e não tem nenhum lugar na vida dizendo que você só pode batizar uma pessoa depois que ela estiver totalmente purificada do pecado ou que o batismo vai purificar. Isso não é assim. Se fosse assim, Eunuco de Etiópia, aquele que Filipe, eu acho muito curioso esse texto do Novo Testamento também, Filipe foi deslocado lá não sei de onde, veio para o caminho do sul, porque aquele eunuco, olha o eunuco aí de novo,
estava lendo o Evangelho de Isaías e pedindo a Deus iluminação, eu não entendia o texto, e aí o Felipe é transportado, diz o texto bíblico, né? Ele é teleportado, essa tecnologia que ainda não inventaram, o Espírito Santo só tinha feito com ele, e ele é teleportado para atender a busca de Deus de um eunuco. Isso é muito simbólico, gente. Isso quer dizer muito mais coisa do que está dito. E aí, naquele momento, eles vão passando, vê uma água e o eunuco já está crente, já está... Eu creio nisso, tem água aqui, eu posso ser batizado na mesma hora. O Felipe batiza. Gente, será que a gente não tem que aprender alguma coisa sobre isso, não? Será que essas histórias da Bíblia elas não ensinam nada para a gente a respeito da aceitação desse eunuco dentro da comunidade, dessa pessoa que tem uma sexualidade transviada, ou seja, diferente, ela não é uma pessoa dentro da normatividade homem-mulher regular como funciona, ela é uma outra coisa e mesmo assim ela não é impedida de batizar. Ela inclusive não fez classe de batismo, ela não passou por doutrinamento dos novos membros. Porque antigamente ser batizado era demonstração de fé, não era carteirinha, não era green card para você pertencer a uma igreja. Hoje em dia é, mas naquela época não era. E ele foi batizado sem restrição nenhuma. O Felipe não perguntou para ele se você vai parar de praticar homossexualidade, você vai parar de ser um mucamo do rei, você vai parar de ser amante do rei, se o rei te chamar para você ir para a cama com ele, você vai parar com isso? Felipe não perguntou nada, batizou o cara. A igreja ela tem que começar a entender que quem transforma é o Espírito Santo, é Jesus, não é a gente. Já falei aqui em outra ocasião, não façamos o trabalho de Deus. A missão da igreja é fazer discípulos. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E é a redenção de Cristo que transforma. A gente só faz o discípulo. O resto é com Jesus e com o Espírito Santo. Não vamos meter o nosso dedo na nossa colher, sabe, no prato do outro. Deixa Deus gastar o tempo que tiver que gastar com a pessoa. Porque se essa pessoa for discipulada da maneira correta, ela vai querer viver para Jesus. Gente, e quem tem um encontro libertador com Jesus, não consegue fazer outra coisa a não ser agradar a Jesus. E aí o papo que Jesus vai ter com essa pessoa entre ele e ela, não é a gente quem tem que regular nem monitorar isso não. Não é nosso papel nem regular nem monitorar isso. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, que a ciência está descobrindo muita coisa sobre a questão de homossexualidade, sobre a pré-condição genética que as pessoas têm quando elas vêm para elas começam a aflorar essas situações, né? E não dá para a gente continuar lidando com todas essas descobertas com o odre velho, o vinho é novo. Não dá para a gente costurar o remendo novo no pano velho. A situação é nova. Os homossexuais sempre existiram, os eunucos sempre existiram, mas a forma como isso está se processando atualmente é completamente nova. A gente tem que criar roupas novas e odres novos para receber esse vinho novo, diferente. E dali esvaziar, porque a gente só tem sentido na vida se a gente transmitir e abençoar o outro. Nós somos um mero receptáculo por onde passa algo que vai para a vida do outro. Eu li uma frase em inglês esses dias que eu fiquei gostei muito, mas eu já não vou lembrar onde é que eu li, né, que eu seja enchida, que eu seja esvaziada para ser enchida de novo, para ser de novo esvaziada. Acho que foi uma música de Hillsong, alguma coisa assim, falando de esvaziamento continuado, porque quando você está servindo, você está sempre ficando vazio, você precisa ser sempre enchido. Então a gente precisa pedir a Deus que nos encha da sabedoria para ler a palavra em primeiro lugar, sabedoria para receber essa coisa, esse vinho novo que a ciência está trazendo, os esclarecimentos novos, para juntar com essa palavra, com sabedoria que a gente leu e desenhar uma ética relacional diferenciada para lidar com essas questões, uma ética misericordiosa, uma ética amorosa, uma ética redentora. Essa era a palavra.
Jesus só redimiu a gente, só foi redentor com a gente porque a gente foi receptáculo dessa misericórdia, desse perdão dele. Gente, semana que vem eu vou falar de mais coisas. Não me perguntem o que ainda, vai depender do que vocês querem tratar. Deem sugestões, tá bom? Eu quero entrar em alguns textos, mais textos aí sobre o eunuco, mas eu não sei se essa vai ser a direção que Deus vai me dar para a semana que vem. Gente, ora pela gente, não deixe de orar não, tá bom? E mais, orem pelos homossexuais e pelas lésbicas que estão me procurando para conversar. São seres humanos criados em imagem e semelhança de Deus e que precisam do nosso carinho, da nossa acolhida, do nosso afeto. Orem por eles para que sejam preenchidos com o amor de Deus.